E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo aí, mas aqui estamos para mais um dia de desenho, que eu estou fazendo uma obra que ela servirá como rifa em prol do meu casamento. Vou colocar ela assim, pra vocês verem. É uma obra belíssima, uma referência que eu gostei bastante. Ela tem muito esse detalhe da luz e sombra. Ela trabalha muito as texturas da, das roupas, a pele de São José, né? Aquele rosto bem marcado. Então, estou fazendo essa Sagrada Família aí e, para rifar esse quadro, né? Em prol do meu casamento. Tá chegando aí. Mas aí eu queria justamente compartilhar com vocês esse desenvolvimento, né? Muitos certamente não me conhecem. Eu me chamo Railton. Sou engenheiro de formação, trabalho com engenharia, principalmente no campo da engenharia aeronáutica, mas meu hobby é desenho. Na verdade, eu sempre tive vários hobbies na vida, assim, sempre gostei muito de arte. E durante a faculdade eu comecei a mexer com um pouco de biscuit para fazer alguma escultura, sempre com coisas que eu conseguisse começar. E aí eu decidi, né, depois que eu me mudei para São Paulo, para trabalhar com engenharia mesmo, a focar mesmo num hobby que eu pudesse começar imediatamente. No Biscuit eu tinha comprado várias ferramentas, tinha comprado vários cursos, mas acabei não conseguindo me dedicar muito por conta da faculdade mesmo, né? Acredito que todo mundo que já passou por uma faculdade saiba que é bem pesado. O trabalho também é pesado, mas ele acaba sendo mais maleável. Você consegue, depois, né, que está trabalhando, trabalhar aquelas horas ali, já na faculdade não, você tem que se dedicar bem mais. Então, nesse tempo aí, eu comecei acabei abandonando o biscuit, né? Acabei abandonando a escultura, mas aquele desejo por arte sempre move meu coração, eu sempre quero fazer alguma coisa relacionada com isso está na minha vida, né? Então eu decidi começar a trabalhar aí, a fazer uns desenhos. Comecei com desenhos à caneta, porque eu disse, nossa, quero fazer um primeiro material que eu consegui. E aí eu peguei um material único, né, que é a caneta e o papel, e gostei bastante. Comecei a ver que, de fato, estava ficando legal o resultado e que eu estava gostando daquilo. E depois eu enveredei para o lápis, né? A caneta ela tem suas dificuldades, é um desenho que é muito bacana de se fazer, mas tem muitas dificuldades. E o lápis ele tem o grafite ele tem essa opção de você fazer, né? Depositar material e também retirar material com a borracha. Isso permite que você crie coisas que são bem legais. E aí eu decidi ir por esse caminho, de criar coisas com o grafite. E aí eu tenho gostado bastante, é um hobby que tem chamado muito minha atenção. E ao mesmo tempo que eu tenho feito isso, como uma forma também de me fazer, me dedicar mesmo a isso, eu tenho decidido fazer esses vídeos para que fique para a posteridade aí, né? Que eu possa comparar também aí meu avanço, que eu possa compartilhar com outras pessoas aquilo que eu tenho desenvolvido e, quem sabe, no futuro poder realmente compartilhar essa arte, né? E com todas as pessoas que me acompanhem aí. Enfim, é isso. Falando um pouco sobre o desenho, eu já tinha trabalhado bastante no manto da parte de São José e cheguei a finalizar, né, a parte principal ali. E como eu estava fazendo o manto, eu vou decidir voltar para esse lado da figura e fazer o manto de Nossa Senhora também.
Aqui eu começo com um lápis 8B, né? Esse jeito que eu estou fazendo aqui foi um jeito fácil que eu encontrei, porque o lápis 8B ele já deposita bastante material, né? Bastante grafite, um grafite escuro. Esse lápis que eu estou usando é um lápis da Faber-Castell, está bem gastinho, né? O 8B ele acaba gastando rápido. E aí, o que é que eu pretendo fazer aqui, né? Eu estou criando pegando as áreas escuras e já trabalhando nelas. E depois eu trabalho com a borracha para dar os efeitos que eu desejar. Mas eu gosto bastante desse lápis 8B. E também vocês vão ver muito, né? Depois eu vou mostrar ali. Eu vou começar a usar, além do lápis 8B, a, o grafite também, né? A lapiseira com o grafite da Pentel. Esse grafite eu acho ele muito bom, funciona muito com o papel que eu estou usando. É o papel da Honeymoon, né? Nostalgia. Esse papel, para mim, assim, eu utilizei outro também, né? Uma folha A3 para fazer um outro desenho. Não tenho tantas referências de papel, tá, pessoal? Como eu estou começando ainda, eu estou utilizando, e ainda tenho bastante papel, estou utilizando realmente que eu me sinto mais confortável. Gostei de utilizar esse papel, mas antes de comprar esse em formato A3, eu tinha comprado ele em formato A4, tinha feito alguns desenhos. E um outro formato A3 que eu recebi foi de um amigo meu, desenhista também, né, professor de artes, professor João. Ele me emprestou um lápis, um papel A3, que eu não sei qual é a marca, mas é um papel para desenho também, né? Tem uma gramatura alta, só que ele é muito liso, ele é acetinado. E eu não me dei bem trabalhando com papel acetinado. Eu acho que o papel da Honeymoon ele tem uma certa textura que ajuda a imprimir mesmo um resultado assim melhor, principalmente nos contrastes, né? Eu consigo gerar mais contraste facilmente. Embora ele seja um pouco amarelado, eu consigo fazer com que o papel ele fique muito mais preto, o lápis fique muito mais preto no papel. E quando eu uso, né, um papel e fica mais preto, dá esse resultado mais preto, talvez quando a gente está trabalhando com grafite, e obviamente ainda tem, a gente vai ter muito reflexo, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar a luz mais para perto, eu vou ver que o grafite ele acaba refletindo bastante e gerando uma certa luz no meu desenho, uma luz indesejada, né? Porque tira o contraste do que eu desejo. Mas assim que eu passo o verniz fosco, depois que a figura está finalizada, essas áreas pretas elas ficam muito mais pretas e dão um resultado que eu gosto muito. E aí eu gosto muito de utilizar esse papel também por conta disso, porque eu consigo, de fato, depois que eu coloco a tinta fosca, né? Eu consigo deixar o contraste do jeito que eu quero, do jeito que eu vejo no papel, quando eu não tenho luz incidindo em cima do meu desenho, né? Então, é isso aí. Eu tenho aprendido muita coisa aí nessa jornada pelo desenho, né? Não faz muito tempo que eu desenho, como eu havia falado, eu decidi começar como um hobby. Comecei ano passado, em junho de 2023, aproveitei o feriado lá de Corpus Christi e disse, cara, quero começar a fazer isso. E foi lá que começou aí essa paixão pelo desenho, né? Saber que eu posso trabalhar um pouco nisso. Desenho não é algo que eu fui muito desenhista quando era pequeno, né? Normalmente a gente vê
esse talento sendo desenvolvido na primeira infância ali. Eu sempre me comparei muito com um primo meu, que é um desenhista espetacular, né? Hoje ele é tatuador, Vinícius Batista. E Vinícius, ele sempre foi inato. Aquilo que ele via, ele desenhava, e desenhava com perfeição. Eu lembro que uma das minhas memórias mais antigas foi aos 3 anos de idade, né? Vinícius tinha uns 4 anos, ele é um ano mais velho que eu. E ele mal falava, mas um dia ele chegou, né, em casa e ele colocou, a gente tinha visto um mural legal assim do Looney Tunes, que eu gostei pra caramba assim, né? Eu lembro da minha memória de criança mesmo, que aquilo ali me marcou, né? Aquele mural foi bem legal. Quando eu cheguei em casa, na casa de Vinícius, eu vi ele desenhando aquilo exatamente igual. Então, tinha uma memória fotográfica, um talento para o desenho que era nato. E eu nunca tive muitos talentos natos, sempre fui muito esforçado para conseguir as coisas que eu almejo, né? E aí aquilo Então hoje eu vejo que assim, eu não tenho um talento nato. Me impressiona quem tem. Mas eu também sei que é possível desenvolver o talento, né? Tem gente que nasce com essas altas habilidades. Para mim, eu me considero que desenvolve. Então, eu gosto de me desafiar a desenvolver algo novo e saber que eu sou capaz de fazer aquilo. Isso é algo que eu levo para minha vida, né? A gente sempre tem desafios o tempo todo para durante a vida, em todas as circunstâncias. E você se desafiar num ambiente controlado em que você está sob controle, né? Todas essas coisas. Por exemplo, aqui, estou me desafiando a fazer um vídeo no YouTube e postar esse vídeo. Talvez ninguém me escute, talvez ninguém me ouça, mas eu me provo que sou capaz de fazer aquilo. E isso é relevante a longo prazo, porque eu estou num ambiente controlado. E depois, quando a vida me colocar realmente coisas que eu tenha que me desafiar, eu vou estar preparado para me desafiar nesse sentido. Então, é sempre bom você procurar, né? Desenvolver habilidades, se desafiar a construir talentos e talentos artísticos são muito bons para isso, né? Eles permitem que você abstraia um pouco da rotina, das coisas que normalmente você faz, né? Se você não trabalha com arte, mas ele te permite abstrair disso tudo e se dedicar a uma atividade que desenvolve constantemente a sua habilidade, né? Aqui, a sua capacidade de percepção, por exemplo. Aqui a gente tem uma referência, parte de uma referência, mas tem que se desafiar a deixar o mais fidedigno possível aquela referência, ou não, ou criar, né, a partir da sua mente também, ou e aí você realmente construir e desenvolver uma habilidade, né, através da arte. E aqui vocês observam que eu não vou trabalhando muito ainda na textura, eu estou mais criando, né, uma luz e sombra mesmo, só trabalhando no mesmo grafite, 8B, por enquanto. A ideia aqui é mais sentir a profundidade dessas áreas e os relevos. Então eu estou trabalhando mais nisso, assim. Onde eu sei que é totalmente preto, eu realmente vou trabalhando nesse sentido. Onde eu sei que eu vou precisar retrabalhar, eu faço uma área menos escura aqui, né? Eu vou passando o grafite para poder trabalhar com pincel, com esfuminho.
Então, normalmente eu tenho usado essa abordagem e tem funcionado bem, assim, para fazer o manto aí, foi o que eu consegui de melhor resultado. A ideia aqui não é ser totalmente, né, fidedigno. Eu tinha falado do desafio de tentar ser fidedigno, realmente tentar nesse desenho, né? É um desenho que o desafio, mas o desafio aqui não é reproduzir exatamente o que eu estou vendo na referência, é dar a minha contribuição também, né? O que é que eu acho legal ou não. Então, o que é que eu consigo fazer também? Então, aqui eu também estou trabalhando com a minha limitação, mas que eu sei que o resultado é satisfatório, ou seja, para mim é suficiente o que eu estou fazendo. Isso permite uma certa liberdade, né? Uma liberdade de ver aqui, tentar reproduzir e ao mesmo tempo se sentir confortável caso não fique exatamente o que eu estou vendo aqui, né, na referência. O desejo é realmente deixar o mais fidedigno possível, mas sem me cobrar tanto. Isso faz parte daquilo que eu estava falando do desafio controlado, né? Como é um ambiente controlado, o meu desafio ele também tem um nível de dificuldade que eu me imponho. E se eu quiser subir esse nível de dificuldade, eu posso querer tornar mais fidedigno o meu desenho, mas ao mesmo tempo eu posso estar confortável em criar algo diferente daquilo que eu estou vendo. Isso ajuda a você ter esse ambiente controlado do desafio e se desenvolver sem se cobrar tanto, né? Aqui eu já trabalhei em algumas áreas. À medida que eu fui conversando aí com vocês, eu fui entrando num flow aqui e não estava observando muito bem onde que eu estava trabalhando, né? Eu não estou trabalhando numa área só, estou trabalhando em várias áreas. Meu olho bate aqui, eu vou mudando, vou pegando essas áreas mais escuras, mas eu vou tentar focar em um agora, para a gente finalizar uma parte legal desse desenho, né? E fazer a textura inteira, né? Trabalhar a textura inteira até o final. Aqui fica aí o registro desse trabalho, né? Então, vou tentar trabalhar mais nessa área aqui e ver se eu finalizo ela completa, né? Então, eu estava fazendo aqui essas áreas mais escuras. Estou depositando bastante desse grafite aqui, não tão precisamente. A ideia não é ser preciso nesse primeiro momento, a ideia é realmente pegar a noção dos altos e baixos do relevo do papel. Do papel não, né? Do pano, do manto que eu estou desenhando. Me perdoem aí se de vez em quando eu der uma calada, né? Assim,
ficar um tempo calado, mas é um momento que eu tô tentando me concentrar no que eu tô vendo aqui. Quem vai ver esse vídeo aqui? Eu não sei, mas tô curioso. Acho que só eu. Mas a gente começa assim, né? Tem que começar de algum lugar. Igual aqueles prefeitos que... político, né? Que vai começar a fazer uma campanha, só ele vota nele. Às vezes nem a mulher vota, né? Bom, espero que seja, não seja o caso. Espero que pelo menos minha futura esposa me assista aí. Bom, ela não gosta muito de desenho, mas quem sabe, né? Já, já aprende junto. Também aí, gente, se vocês tiverem alguma... já desenharem, né? Tiverem alguma sugestão aí, cara, você tá fazendo um negócio todo errado aí. Tá horrível isso que tá fazendo. Manda as sugestões aí nos comentários. Vamos se ajudar no desenvolvimento. Às vezes o que a gente precisa mesmo para evoluir é uma crítica, né? Às vezes a crítica nos impulsiona a criar algo, a fazer algo diferente. Pode destruir também, assim, né? Quando é uma crítica destrutiva e que leva para o coração, mas se você tiver uma certa maturidade, é algo que é muito bom para construir um objetivo. Essa parte aqui já está relativamente trabalhada. Tem como trabalhar melhor nessa textura aqui. Que eu vou aproveitar, como eu tinha falado anteriormente, esse grafite da Pentel, ele pega muito bem para essas partes escuras. E eu gosto muito de utilizar ele com o papel Honeymoon, né? Então, ajuda muito. Acaba que é um material, em algumas áreas, que acaba sendo um material único. Só uso ele e o pincel. Já pego o pincel ali para... E aqui nessas áreas mais escuras mesmo, eu não me importo de colocar o grafite um pouco mais forte no papel, né? Porque... e saturar o papel, que aqui a ideia é que fique escuro mesmo. Tem algumas áreas aqui que elas estão mais fininhas, então eu vou utilizar aqui, ó, o 03. Aqui o grafite é B. Eu vou fazer essas ranhuras para marcar, porque quando eu vier com
com o pincel, ele já vai estar bem marcado onde eu quero. Onde eu quero imprimir esse grafite mais escuro. Aproveitando que eu tô com o 03, eu vou fazer umas áreas aqui mais sutis para gerar textura. Ah, tô fazendo a textura em cima. Nem esfumei, nem nada, já tô criando. Eu gosto de trabalhar bem na luz e sombra antes de finalizar essa parte, assim. Eu tenho essa característica. É a melhor forma? Não sei. Eu sei que para mim tem funcionado. Visualizar mais, né? Trabalhar bem com grafite e depois vir com o pincel, né? Ou o esfuminho e trabalhar melhor a textura. Então, eu tenho feito assim, tem sido legal. Então, vou pegar o pincel agora. Ó, pincel aprendi com os mestres aí do desenho. Ver se vocês conseguem ver. É um pincel com cerdas um pouco mais finas, né? Desses que você compra de lote, compra vários de uma vez, bem baratinho na Shopee. E eu cortei aqui a cerda. Então a cerda era mais ou menos feito essa aqui. Se vocês vão conseguir, se eu consigo focar. Bom, não consigo focar. A cerda era mais ou menos feito essa daqui, maior, né? E aqui eu cortei ela. Serve muito bem para fazer esse trabalho aqui que eu vou fazer agora. Que é fazer esse grafite penetrar mesmo no papel. Aqui, ó, fica bem mais escuro. Às vezes eu faço e aí eu venho com a borracha maleável também para trazer a luz. Só que eu gosto desse efeito em que eu primeiro eu trabalho com grafite e depois eu puxo e subo o tom com a luz. Eu acho que fica bacana. Que eu vou escurecer logo também, aproveitando. Ó, essa área aqui, o fato de eu já ter trabalhado um pouquinho na luz e sombra já me deu uma textura que eu gosto. Bom, a luz está bem em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, se eu observar essa parte aqui, ó, ela já está com a textura que me agrada para o que eu estou vendo na minha referência e o que eu quero no resultado. Então, só o fato de eu já ter trabalhado um pouco com grafite criou esse efeito. Que eu passar para um lado e para o outro, me ajuda também a criar justamente essa textura. Como ele estava mais grosso, usei o 8B com a ponta pouco afinada, ele estava mais grosso. Então ele passou grosseiramente no papel. Isso ajuda a criar a textura logo de cara. E depois é claro que vou retrabalhar um pouco essa textura, mas algumas partes elas já ficam de um resultado que eu gosto, que eu quero.
Tá logo em tudo aqui. As áreas mais claras depois a gente trabalha melhor e talvez escureça melhor elas. Essa parte aqui, ela na minha referência, ela é bem mais melhor trabalhada. Então eu vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um pouco melhor nessa área aqui, já deixando o resultado que eu quero. Ela tem mais escuro aqui. Ih, cadê? Aqui. E aí, vem aquela parte que eu falei para vocês, né? Já tá escuro, tá um pouco mais escuro do que eu tô vendo aqui, do que eu quero, mas agora eu venho com a borracha maleável e trabalho com ela. Então, aqui ela tá um pouquinho mais clara, então dá para dar essa iluminada. Você vê a diferença aí? Aqui também. Então aqui dá para puxar um pouco para cima isso aqui. Quando a borracha ela tira demais, tira de forma menos uniforme, pode acontecer. Aí eu trabalho com esfuminho para aproveitar o grafite que está ao redor e já é, escurecer mais a área, né? Mas só o fato de eu ter escurecido e puxar esse grafite com a borracha maleável me ajuda a ter a noção da, da área, né, que eu estou trabalhando. Consigo ver ressaltar esse, esse tecido, ele consegue se elevar, né? Consegue trazer mais para perto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar, como eu falei, né? Utilizar agora o esfuminho. Subiu demais, né? Abriu demais o tom. Eu posso usar o esfuminho já com um certo grafite. Ele vai me ajudar a deixar mais uniforme esse. Uma outra forma também de trabalhar melhor isso aqui, deixar, né, é utilizando a borracha. O lápis borracha, eu não consegui utilizar ele muito bem. Eu não gostava do resultado dele, mas eu tenho gostado desse que eu comprei. Um lápis da Faber-Castell também. E eu tenho gostado dele. Ele tira, assim, o quanto eu quiser de camada de grafite, a depender da minha força. Então, se eu imprimo mais força, ele vai tirar mais. Se eu imprimo menos força, ele vai tirar menos, né? Ou se eu passar várias vezes, ele vai tirar mais. Ele machuca um pouco o papel, mas dependendo da área que eu estou trabalhando, não importa. É legal que às vezes até ajuda a construir a textura, né? Tipo, o tecido ajuda a construir uma textura. Então, eu gosto de utilizar ele para fazer na medida que eu desejo. Então, por exemplo, aqui eu desejo subir um pouco mais. Ele é mais preciso, porque eu consigo afinar essa ponta tanto quanto eu queira, né? Sim, obviamente se eu afinar demais, eu tenho que afinar direto para poder chegar no resultado. Mas, por exemplo, aqui, ó, ficou com o relevo que eu gostaria que ficasse. Poderia usar também a mono zero? Uso também. Uso também. Ela ajuda nesse aspecto, mas às vezes ela tira mais do que eu quero. Então, o lápis borracha ajuda a fazer isso. Aqui, eu tô vendo que pela minha referência, tá muito escuro
essa depressão aí, né, que formou aqui. Eu vou vir com a borracha, tirar um pouquinho. Gostei desse tom que ficou. Fica só mais um pouco. O resultado que eu vejo na câmera é um pouco diferente do que eu vejo no papel, aqui, olho nu. Mas é assim mesmo. Esse lápis borracha, essa borracha, né, da Mono Zero é absurda, dá pra trabalhar muito bem com ela também. Ela tira bastante as áreas mais escuras, desde que não estejam saturadas, né? Gosto muito de trabalhar com ela também. E varia do meu humor mesmo. O que eu tô na mão. Se aquilo tá dando para gerar o resultado que eu quero, eu uso. Se não, eu não uso. Tipo aqui, iria tirar mais do que eu gostaria. Então vem com lápis de borracha. Tira só uma camada. Quer tirar mais? Quero tirar mais um pouco. Eu tiro outra camada. E aí eu consigo controlar melhor essa força. Bom, o vídeo está chegando aí em 40 minutos. A gente fez basicamente essa parte aqui. Ainda tem muito que retrabalhar nesse lado aqui. Mas fica aí o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Se inscrevam no canal. Pretendo lançar mais conteúdos. E até o próximo vídeo. Valeu!